Então a gente veio aqui para conversar, que aí não ficou de escrever lá para corrigir, né? Aí me mandou mensagem dizendo que não iria escrever mais. Então a gente tem que finalizar a conversa. A gente a gente fica triste, a gente não queria que a irmã deixasse a Organização de Jeová, mas é uma decisão que a irmã está querendo tomar, decidiu fazer isso, né? Então, há um procedimento para não sei se a irmã chegou a olhar alguma coisa para deixar. A irmã teria que escrever uma cartinha dizendo que não quer mais ser testemunha de Jeová, uma carta de dissociação. Não li nada não, mas eu já sabia, né, que escreve, né, a carta. Né? Então a gente queria falar com a irmã isso, que a gente fica triste, porém a gente diz que futuramente a irmã pode, se quiser refletir, querer voltar, as portas vão estar abertas. Então, não é simplesmente depois de quase 10 anos, eu quero deixar, não é assim, né? Só explicando por que aconteceu isso, né? Ou melhor, tem acontecido. O primeiro lugar que eu sempre via era as questões, vinha escrito uma coisa tudo certinho, aí a gente saía e pregava, né? Não, é assim e tal. Aí de repente já não é mais aquilo. Aí quem passava com palhaça? Eu. Porque eu tinha que ir lá e explicar, não é assim e tal, de novo. Aí daqui a pouco voltava aquilo que era antes. Eu falei assim, poxa, acho que o Jeová não vai estar brincando com as pessoas, né? De ele estar guiando o carro, ele sabe para onde está indo. Sabe? Não é esse negócio, uma hora é isso, a outra hora não é, e às vezes meses depois já voltava o que era antes. Eu falei assim, poxa, tem que fazer uma pesquisa, né? Ver o que realmente está acontecendo. Aí tá. Acho que foi em 2017, ano passado, né? 2017, aí teve aquela, né, revista, a Sentinela, de fevereiro, aí falando, né, que no caso o corpo governante, né, não é inspirado por Deus, né, não recebe revelações. E meses antes, estava falando, né, que o corpo governante, você tem que seguir tanto a Jeová quanto Jesus, a Bíblia e o corpo governante, né, quer dizer, colocando no mesmo pé de igualdade. Então, não estava escrito exatamente o fato de ter essa inspiração, mas qualquer pessoa que lesse ia entender isso. Está falando, né, a Bíblia, Jesus, Jeová e o corpo governante que você tem que seguir. Então, estava colocando no mesmo pé de igualdade. Aí vem, meses depois, né, a Sentinela vem e fala que não. Aí você fala assim, poxa, então você está seguindo a homens, pessoas humanas como eu, como qualquer um outro aqui. Por isso que está esse rolo, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Tem a questão da geração de 1914, né? Uma hora inclui os bebês. Não, as criancinhas, todo mundo faz parte da geração de 1914. Não, daqui a pouco não inclui mais porque eles não têm sabedoria, eles não, né, não pensam, eles não têm a ideia, né, do que está acontecendo. Então exclui os bebês, as crianças pequenas. Aí meses depois, ou um ano depois, aí volta. Não, tem que incluir, porque sabendo ou não faz parte, né? E também não significa exatamente o ano 1914, pode ser um pouco antes, né? E durante aquele período ali, tem um certo período. Tanto que agora até está vindo as publicações, né? 1914 ou um pouco depois. Isso não tinha antes. Aí quer dizer, você tá igual cego, um cego guiando o outro, porque você não sabe o que você está fazendo. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, por que tem acontecido isso. E aí a própria tradução, né, do Novo Mundo, né, que a gente sempre, né, se baseia e tudo, aí tem a questão da tradução, nenhuma outra, né, tradução, digamos, reconhecida, né, é vertida como a TNM. Mas por que isso? Aí você pega todas as bíblias, as referências e tudo da TNM, você vai ver que são pessoas espíritas. Aí quer dizer, como que uma religião, né, que estuda tanto a Bíblia, até o pessoal que se converteu, né, na época dos apóstolos, até queimaram todos os livros espíritas para não ter envolvimento. A própria, né, religião que fala bastante dessas coisas, e ela mesma está usando uma tradução, uma versão da Bíblia feita pelos demônios, porque a pessoa está inspirada pelo demônio, é ele que está fazendo, não é nem a pessoa, né, inspiração demoníaca. E é exatamente isso a TNM. Aí, né, até busquei na internet também vários documentos, né, várias pesquisas, e eu vi lá. E todas as pessoas que estão ali na referência, né, não foi só esse homem, só de Johannes Gruber que traduziu assim. Tem Thompson, tem fulano de tal, eu vi umas 15 pessoas, né, ali na lista. E eu procurei todas aquelas pessoas, e todas elas também eram médiuns espíritas. Olha só que absurdo, né? Aí tá, mas pode ser, mas isso daí era de antigamente. Eu até imprimi
uma dessas cartinhas da internet falando sobre o espiritismo, aí tem toda a base, todo o histórico, né, explicando tudo isso. Tem a própria carta da Torre de Vigia pedindo para que ele mandasse mais. Eles até falam, né, na carta, depois se quiserem ler, está em inglês, mas tem uma tradução, né, aqui embaixo. Pode ver se vocês quiserem, pode buscar na internet, qualquer uma pessoa pode ver. Eu sei que vocês não querem, porque eu não vejo o interesse, é outra coisa. Eu não vejo interesse em vocês em pesquisar, em descobrir as coisas. Tá? É essa a questão. Eu sabia que vocês não iam querer ler, só trouxe realmente para comprovar isso. É um documento, é um fato histórico, tem várias questões aqui, ó. A Sentinela de 15 de julho de 79, tem aqui a de 1º de setembro de 79, tem a Despertai de 8 de abril, tudo coisas, né, da própria religião, de vocês mesmos, e vocês não querem estudar, não querem pesquisar, aí fica difícil. A própria carta da Torre de Vigia pedindo para esse homem, que eles sabiam que era um médium espírita, não é nada de coisa, que a gente não sabia, não é isso, porque em 1955, aqui, ó, 1955 e 1956, a Sentinela falava mal dele, exatamente por causa do envolvimento com o espiritismo. Ele era um padre, né, católico, e ele foi excomungado da igreja porque se casou com uma moça que era médium espírita, e aí a partir daí ele começou também a ter essas visões, tipo o Chico Xavier, ia escrevendo, né, um monte de coisas, e por causa disso ele foi expulso da igreja católica. Aí então, quer dizer, eles sabiam disso, que em 1955 já falavam sobre isso. Aí em 1980, 25 anos, né, depois, mais ou menos, não sou muito boa em matemática não. Aí aqui, ó, 20 de dezembro de 1980, eles agradecem porque ele não, porque ele já havia falecido, né, mas a organização em memória dele enviou para a Torre de Vigia um livro, Comunicação com o Mundo Espiritual de Deus, né, que ele fala, e uma cópia do Novo Testamento feito por ele. Aí o que acontece? Eu, pelo menos, se eu não te conheço, eu não sei se você tem envolvimento, se não tem, mas se eu não te conheço, se você me der um presente, eu rejeito na hora. Não sei qual é a intenção, né, de dar um presente, às vezes até lá na escola mesmo, meu trabalho, vem me dar presente. Geralmente eu não aceito, por quê? Primeiro que ninguém tem que me dar presente porque eu já recebo o meu salário. Estou fazendo meu trabalho bem, cuidando das crianças bem, e é exatamente isso que eu tenho que fazer, eu estou ganhando para isso, então ninguém tem que me dar presente. Então já começando por aí. E ainda não conheço a pessoa, aqui tem muita, lá mesmo, professora mesmo, envolvida com espiritismo, com candomblé, com tudo que é, né, sorte de religiões, então eu não recebo presente. Aí quer dizer, eles sabendo, que eles já tinham falado dele em 1955, né, então eles sabiam, e eles ainda recebem esses presentes dele. Ele deu um livro espírita e a tradução do Novo Testamento, né? Eles recebem e essa carta eles escrevem agradecendo e pedindo mais. Que a biblioteca é grande, eles têm 4, né? 4 bibliotecas, e aí com uma tradução só ficava difícil, todo mundo queria ter acesso, então eles escreveram agradecendo e ainda pedindo mais para ele. Olha que absurdo. Então, quer dizer, não tem nexo, você sabe que uma coisa é errada, e você ainda vai lá e ainda pede mais, além de aceitar, né? E ainda pede mais. Aí, quer dizer, coisa que não bate. Quando você estuda a Bíblia, você é sincero, você procura, você descobre essas coisas. Então não tem como você seguir uma coisa, você que é uma pessoa fiel, que quer realmente servir a Deus, está seguindo uma organização dessa. Então não é que eu simplesmente quis sair, eu não queria. Sim, a gente entende, a gente tá entendendo? A gente entende. Tem vários textos, aí fala, e tipo, isso é de 1980, beleza, 1980, quer dizer, eu, se tinha nascido, era um bebê ainda, recém-nascido, isso já tem bastante tempo. Mas olha só, aí pararam de citar, né, um tempo pra cá, de tanto o pessoal falar, de tanto o pessoal criticar, aí pararam de falar, né, de Johannes Grüber. Só que as outras pessoas que eles usam é a mesma coisa, são todos médiuns espíritas. As 15 pessoas listadas que inverteram a Bíblia desse jeito, colocando Jesus como um Deus, e vários outros textos, né, esse é só um que eu estou citando, eram todos médiuns espíritas. Igual Thompson, ele até fala que ele sofreu influência direta dos demônios, ele sofreu até agressão mesmo deles, porque eles falaram, né, que tinha que escrever do jeito que eles estavam ditando. Então, quer dizer, olha só que absurdo. Como que vai seguir uma coisa dessas? E ainda ali na listagem, igual, por exemplo, Platão. O pessoal gosta muito de citar Platão porque ele era inteligente. Eu nunca falo dele, por quê? Porque ele era espírita, ele acreditava na reencarnação. E ele acreditava numa reencarnação diferente até dos espíritas de hoje.
Porque ele achava que era assim, tipo, morreu um gato, reencarnava num cavalo, reencarnava numa pessoa e voltava a ser uma lagartixa. Ele acreditava que era todo mundo assim. Tanto os humanos, né, como os animais, andava tudo no mesmo, era o mesmo tipo de espírito. Então, quer dizer, não tem como. É por isso. E, inclusive, até um texto, né, se me permitem, eu até gostaria de ler, né, aqui na TNM, capítulo João 1:1, que é o texto, né, que eu estava citando, aqui dá para ver claramente a adulteração. Porque no versículo 1 diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Tá? Ele estava no princípio com Deus. Aí o versículo 3, olha que interessante. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. O que veio a existir por meio dele foi a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, quer dizer, foi por meio de Jesus que a vida passou a existir, veio a existir. Então, como que ele foi criado antes da vida? Dá para ver claramente que esse texto não está correto. Está entendendo? Então, quer dizer, primeiro eu sou criada e eu crio a vida. Isso não existe. Está entendendo? Então, a gente vê claramente, esse texto aqui claramente foi adulterado. E, inclusive, nas outras partes, né, da Bíblia que fala, se refere a Satanás como um Deus, é exatamente assim, né? Satanás é um Deus, eu posso ser um Deus, qualquer um pode ser um Deus no sentido de ser muito inteligente, de ser muito burro, de ser muito bonito, qualquer coisa que ponha, né, essa pessoa em destaque, ela está sendo um Deus. Então, quer dizer, eles igualaram Jesus como Satanás e como qualquer outro. Então você acredita absurdo. Na trindade? Você acredita na trindade? Não é questão de trindade, estou falando o texto bíblico adulterado. Tá? Então, quer dizer, a questão é exatamente essa. Por quê? Porque tem esse texto, tem diversos outros textos, né? Eu até trouxe aqui outras traduções também. Tem a questão aqui, ó, essa pergunta que você fez, deixa eu só te mostrar aqui. Mateus 27, não, Mateus 1. Aí é isso que complica, né? Porque você vê coisa que está errado. Olha só, Mateus capítulo 1, versículo 23, todo mundo sabe de cor, só quero ler, né? Mas a gente sabe, diz assim, ó. Vejam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe darão o nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E tem diversos textos, né, que mostram, uma hora, né, eles colocam Jesus, no caso Deus, né, com letra minúscula, e na outra não. Por que aqui na própria TNM está escrito assim? Por que aqui não está Deus com letra minúscula? Por que outros textos falando também de Deus, se referindo, né, à pessoa de Jesus, aí uma hora está com letra maiúscula, a outra hora está com letra minúscula? Tá entendendo? Então não tem como seguir uma coisa que nem eles têm base para explicar. Tem aqui a outra Bíblia, a NTLH, eu tenho também a King James, né, que é a mais próxima do original e tudo, e nenhuma delas está vertida desse jeito, só essas traduções espíritas. Agora a irmã não quis escrever para Betel, perguntando se assuntos para ele. Porque a partir do momento que eu saio com uma sentinela ou com qualquer outro livro, qualquer outra coisa, e abordo um orador, ou seja, na casa, na rua, em qualquer lugar, eu sou responsável pelaquela mensagem que eu estou levando. Então não tem como você chegar para mim e falar assim, Beth, mas isso daqui eu não concordo por isso. Eu me refiro assim, você... Tá, aí eu vou e falo assim pro morador, isso não é comigo não, você escreve lá aqui, ó. Tá vendo o endereço aqui, ó, você escreve para lá. Não existe isso. Mas a gente entendeu, sim. Tudo que você disse, que já falou pra gente da outra vez. A gente entende a sua posição. Falei com o irmão e com o superintendente, né? E eles não estavam aqui. Foi passado para eles já. Tá. Então, o que acontece? A gente entende você, tá? Então, essa questão sua de se dissociar está bem clara, está bem nítida. Não é uma coisa que a gente está querendo, mas... Então, é só você formalizar isso, não tem problema nenhum. Não, mas a questão não é de formalizar, de ter ou não ter problema. É que eu quero que vocês vejam que vocês estão seguindo uma coisa que está errada. Não, isso é o que eu quero. Você está querendo mudar a nossa cabeça, não é o ponto, não é esse. Não é mudar a cabeça de vocês. Eu quero ver o que está na Bíblia. Não, então, mas isso aí a gente agradece as informações que está passando. Aí não, vocês não agradecem, porque vocês não quiseram nem ler, não quiseram nem conferir o documento. Um de nós, essa aqui é a carta do corpo governante. E vocês não querem ler. Cada um então de vocês não estão considerando nada. A gente vai usar a informação da forma que a gente achar melhor para cada um de nós.
Mas só que a gente está querendo aqui tratar do seu caso. Você está querendo se desligar, é isso que a gente quer se formalize ou não. Se você vai se desligar mesmo, você não vai. O que a irmã deseja? O que a irmã quer? Eu já falei isso no início, não é que eu desejo sair e abandonar. O meu objetivo é que vocês vejam que vocês estão errados. Então, Igual, por exemplo, são 8 milhões de testemunhos no mundo, você acha que você vai não, mas eu mudar, não. Você quer que os 8 milhões mudem? Seguem aquelas, desculpa, mas aquelas bestas lá da torre de vigia que não sabem nada. Aquelas 8 pessoas lá totalmente estúpidas, ignorantes. Então, o que você tem que fazer? Então, eu só quero que vocês saibam a verdade, que vocês estudem. Ok, então, aí você já passou a informação. Aí você fez a cartinha? Não, eu não fiz a carta para eles, porque... Não é para eles, não é para a congregação. Ah, tá, porque no caso da revista Sentinela, aí tem ali as perguntas dos leitores, aí outras pessoas já fizeram as mesmas perguntas ou bem parecidas, e eu já li a resposta não é deles. Carta para eles, não. Eu estou dizendo a sua carta de Não, associação. eu já entendi. Eu estou falando que eu decidi não escrever para eles porque eu já tinha lido. Eu li sua mensagem para eles Então também. não adianta. Tudo que você disse para nós, eles já estão sabendo, porque a gente já se reportou a eles também. Para eles não chegarem aqui cruz, sabendo já o que foi conversado. Né? Então, naquele dia, ficou definida, seria só a questão de você escrever. Aí você falou que não quer escrever. Eu não vou escrever porque eu perder tempo. Ok, então aí você só faz a cartinha de dissociação, pronto, e acabou o assunto. Então, só que eu não ajo dessa maneira. Tá? Porque, no caso, eu posso escrever a carta sem problema nenhum. Só que a questão não é essa. A questão é que todas as testemunhas de Jeová que estão lá sendo enroladas, exploradas por eles estão lá no ar-condicionado, cheio do dinheiro. E o pessoal está aqui, eles estão abusando de crianças. Os irmãos sabem disso? Sim, mas aí você não... Os irmãos sabem que... Fala, porque está diminuindo a sentinela, diminuindo não sei o quê, porque ao final do tempo nada. É porque a torre está praticamente falida por causa dos processos de pedofilia que eles estão pagando. Todos os irmãos sabem disso? Eles têm acesso a essas informações? Não tem, porque vocês vetam, a pessoa não tem acesso à internet, não tem acesso a nenhuma pesquisa. Todos nós temos acesso à internet. Não tem não, porque com as irmãs que eu falei isso, elas não sabiam. Sim, mas ela tem acesso à internet. Não, ela tem acesso à internet limitado. Isso daí é da mesa dos demônios. Não mexe nisso, não mexe naquilo. Aí as pessoas ficam sem informação. Tanto é que você foi procurar informação. Mas eu sou outro tipo de pessoa. Não sou como essas pessoas que ficam, o corpo governante, que não sei o que, o irmão ancião falou isso. O irmão ancião falou isso? Me mostra na Bíblia onde está escrito isso. Eu sou esse tipo de pessoa. Essas outras pessoas não são assim, por isso que elas estão enroladas. Então, aí deixa tá entendendo? Cada uma no seu tempo aí vai resolver os seus assuntos. Não, mas eu era testemunha de Jeová, eu pregava para as pessoas durante quase 10 anos. E eu acho no meu direito de falar isso com as pessoas. Depois que elas estudarem, que elas tiverem acesso à documentação, que elas verem tudo isso daqui e muito mais coisas, as coisas de maçonaria que tem nas publicações, aí é problema delas. Mas eu tenho esse direito de falar com elas. E coisa que vocês me negam, que a partir do momento que eu for desassociado ou dissociada, eu não tenho mais acesso, eu não posso mais falar com os irmãos. Tá entendendo? É exatamente essa questão. O moço do corpo governante, acho que ele... Geoffrey Jackson, não sei como pronunciar bem o nome dele, ele falou que não é verdade, que isso não acontece. Então eu vou ser desassociada e vou conversar com todo mundo. Não, você não é desassociado, você está querendo sair da organização. Não, mas ele falou que era a mesma coisa. Ele falou que só não conversava assim, tipo, eu não quero conversar. Aí eu não converso, ninguém vai me obrigar. Agora dizer que os irmãos não podem falar comigo, ele falou isso. Eu tenho um vídeo na internet mostrando. Se você sair da organização, é o mesmo procedimento. Mas ele falou que podia. Ele é mentiroso, eu não estou falando. Eu sei disso. Desde criança que eu sei disso. Que eu tive uma professora quando eu acho que tinha 9 anos, estava na 4ª série, ela tinha 9 anos, ela era testemunha de Jeová. Eu sabia disso, que as pessoas desassociadas, elas não conversam, não têm acesso às outras pessoas. Tem a desassociação e a dissociação. É a mesma coisa, então, é o mesmo no seu caso, procedimento. É dissociação, então é a mesma coisa. Então, mas só que ele falou que não, que podia conversar com todo mundo, que não existia nada disso. Você entra na internet e vê. Foi até no caso de pedofilia lá e tudo, ele até ficou enrolado, nem achou os textos na Bíblia. Não sei se ele não sabia ou se ele estava muito nervoso e não achou. Ele até pediu desculpa, falou que precisava de mais tempo para encontrar os textos. Ficou todo mundo rindo da cara dele. Aí quer dizer, como que uma pessoa dessas recebe tanta, digamos, tanta autoridade assim para esses 8 milhões de pessoas, mais de 8 milhões está seguindo uma pessoa estúpida dessa? Todas as testemunhas de Jeová têm que ter acesso a essas informações. É isso que eu estou dizendo. Então, irmão, o seguinte, você quer ou não ser testemunho de Jeová?
Eu sou testemunho de Jeová, vocês é que não são, porque vocês é que não estão seguindo a Você quer Bíblia. fazer parte da organização de Jeová? Ah, da Torre de Vigia Não, não. não é da Torre de A Vigia. Torre de Vigia. A irmã deseja continuar. A no organização da Torre de Vigia não. Então é isso que eu tenho que dizer. Você tem que dizer. desejo. É porque você a não irmã quer tem que mais. decidir. Não, mas eu estou decidida. Só porque eu estou dizendo é que todo mundo tem que ter acesso às Não, os irmãos informações. têm acesso. Não, tem eles não internet têm, em casa. não. Irmãos podem entrar Não tem não, você sabe que não tem. Que fala que isso daí é a alimentação da mesa dos demônios. Aí fica todo mundo com medo. Porque o Amargedon, que não sei mais o que, bababá. Aí por causa de uma pressão psicológica, aí as pessoas não veem. Tá, então você vai escrever a carta ou não? Não sei. Tá. Então a gente vai fazer um relatório dizendo que você não quer fazer mais parte da organização de Jeová. E pronto, aí vai ser anunciada a dissociação. Aham. E aí é baseado em que isso? Qual a base bíblica? A base bíblica? É, para desassociação ou dissociação? Não, Qual é a você base falou que não quer. A base bíblica é você quem está dizendo que não quer fazer mais parte. Você já se desligou da. É o momento, Ah, o momento tá. que Você próprio já se desligou. o momento que você- Eu tô ciente É disso. você que tomou posição. Não somos nós que estamos tomando posição com você. É você que está tomando posição contra a organização. Então, aí ele, né, do corpo governante, ele é um mentiroso. Ele falou que não tinha nada a ver, que as pessoas podiam conversar livremente, podiam só não. Por que você não sabe? Porque você também não assiste. Porque seria uma coisa da mesa dos demônios. É isso que eu estou dizendo, a pressão psicológica. Eu não sou esse tipo de pessoa. Muito bem, então vamos ser objetivo então. Você não vai fazer a carta? No caso, eu escrevo essa carta e aí? Essa carta vai ser lida para a Nós vamos congregação? anunciar que você não é mais testemunho de Mas a Jeová. carta vai ser lida para a congregação? Não, é feito o anúncio que você não é mais Não, testemunho de sim, isso eu sei. Jeová. É só feito o anúncio, só. Mas não lê a carta que eu Não. escrevo. Então, para que eu vou escrever essa carta se ninguém vai ler? Então a gente faz a declaração só e pronto. Não tem sentido, eu vou escrever uma coisa igual que esse documento que eu pesquisei, busquei na internet e tudo, estou mostrando que é uma carta até do corpo governante. Vocês estão rejeitando a vocês mesmos, porque vocês não querem ler uma carta deles, né? E aí vocês não querem ler. Aí quer dizer, eu vou escrever uma carta, gastar o meu latim e à toa. Não, vamos ter Não tem sentido. Não tem A sentido. gente faz a declaração. Não tem sentido. Tá? A gente faz o. Aí quer dizer, o que eu quero deixar bem claro é isso, tá? As pessoas têm que ter acesso à informação, isso faz parte do Código Civil brasileiro. Vocês já têm diversos processos, né? A Torre de Vigia tem vários processos por conta disso, tá? E, né, no caso, eu sendo dissociada ou desassociada, vai dar no mesmo, os irmãos não vão falar comigo. Não faço a menor questão, eu não ligo. Inclusive, a maioria dos irmãos eu já nem cumprimento, se me cumprimentar eu respondo por educação, mas eu não ligo, por quê? Porque é uma pessoa estúpida, uma pessoa que não dá para conversar com ela, a pessoa ela não raciocina, ela está seguindo outra pessoa. Então, quer dizer, eu quero saber quando que ela vai despertar, aí a gente vai poder conversar. Agora, falar com a pessoa sabe, porque as pessoas que eu falei sobre a tradução, sobre a influência do espiritismo, inclusive as publicações são cheias de coisas de espiritismo. Falei sobre o livro secreto dos anciãos, ninguém sabia disso, então elas não estão tendo acesso. Por causa dessa questão de participar da mesa dos demônios, as pessoas ficam com medo e não estudam. Tá? Então, quer dizer, todas as pessoas têm acesso à informação. Tá bom. Tá? E você... A gente vamos dizer que a gente respeita a sua posição. Mas tem que respeitar, porque inclusive faz parte do Código Civil brasileiro. A gente respeita, é um direito de qualquer pessoa não querer mais ser testemunho de Jeová, não querer fazer mais parte da organização de Jeová. Não é a organização de Jeová. É a organização dos demônios. Sim, porque estão seguindo os demônios. Então, tá bom. Estão seguindo a Bíblia. A gente queria só formalizar então a conversa que a gente teve naquele dia. Ok. Então a gente está formalizando aqui a conversa, então. A gente agradece aí vocês ter nos recebido, Não, tudo bem. Dizer que a gente ama você, tá? Não, mas eu amo os irmãos. Eles vão parar de falar comigo porque eles são obrigados a não falar. Tá? Mas eu quero o bem de todo mundo, gosto de todo mundo. Essa questão de conversar, eu vejo assim, a pessoa não quer, eu não vou ficar chorando, você nunca vai me ver chorando por causa disso. Não vai me ver deprimida, triste, cabeça baixa, não vai ver, porque eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou consciente do que eu estou fazendo. Eu estou seguindo a Jesus, estou seguindo a Bíblia, coisa que vocês não fazem, infelizmente. Então, Tá bom. tá bom? Então nós compreendemos sua posição. E vão com Jesus. Obrigado por atender, tá? Obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Querido, gente, tá bom? Deixa eu, acho que eu tranquei o portão também.